Efésios, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 25 ao 32. Efésios, no capítulo 4. Do versículo 25 ao 32. Se você achou, dê um amém nessa noite aí. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Exortações à santidade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais ao Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, por estarmos aqui nessa noite. Continua falando e continua nos ajudando nessa noite. Fala conosco de maneira clara e poderosa. Eu repreendo todo espírito contrário à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada eu falei sobre a necessidade de andarmos no Espírito, e hoje eu vou falar aquilo que nós podemos fazer em relação ao Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, faz parte da Trindade, e nós podemos fazer algumas coisas contra o Espírito Santo, que na realidade é contra nós mesmos. Uma delas está aqui no versículo 30. Versículo 30, o apóstolo Paulo, ele escreve sobre não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. A primeira coisa que eu preciso dizer é que nós podemos entristecer o Espírito de Deus. O Novo Testamento, ele foi todo escrito em grego. O Velho Testamento, ele foi escrito em hebraico. É muito interessante nós entendermos que as Escrituras, elas são tão claras e poderosas, até porque eu vi um artigo na semana passada sobre as 900 cópias que foram achadas no Mar Morto por um beduíno. Um menino perdeu uma ovelhinha, a ovelhinha entrou numa caverna, e na caverna tinham jarros, e os jarros tinham somente 900 escritos do Velho Testamento. E quando correram para pegar aqueles escritos, para comparar com a Bíblia, eles eram iguais. Então a Bíblia, ela é fantástica, porque o Velho Testamento era escrito em hebraico, e o Novo Testamento, o Velho Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego, são duas línguas riquíssimas, como o português é rico. A nossa palavra tem muitas palavras que elas têm duplo sentido. Manga de chupar e a manga da blusa. Muita palavra que eu vou ficar aqui falando que tem duplos sentidos, e isso abre um leque de entendimento tremendo. E é por isso que é importante nós entendermos, estudarmos na tradução do Evangelho um pouco do grego, para nós entendermos o que a Bíblia quis dizer. E quando nós entendemos não entristeçais o Espírito Santo, nós imaginamos que o Espírito Santo ele se entristece quando nós não obedecemos ou quando nós não gostamos dele. Ele faz buchocho, ele fica triste. Ele faz boquinha triste porque você não gostou dele. Logicamente que não é isso que a palavra diz. A palavra entristecer, eu sempre digo para você anotar aí, e pode anotar na sua Bíblia, a palavra no grego é lupeo, que significa aflição a ponto de entristecer. Então, quando Paulo fala assim, não entristeçais o Espírito Santo, quando nós colocamos isso no grego, é lúpeo, ou seja, não deixa ele aflito a ponto de entristecer. Eu vou explicar
da forma que você vai entender como é que nós deixamos o Espírito Santo aflito a ponto de entristecer, quando nós não ouvimos o que o Espírito diz para nós. É exatamente quando você, que é pai, diz para o seu filho, não faça isso, e ele faz. Me lembro certa vez, o meu filho Leonardo está por vir por aí, ok, amados? Eu quero dizer que eu sei quando o Leonardo vai vir, mas ele me proibiu de dizer que ele vai vir. Ele falou que eu sou língua grande com a igreja. Isso é verdade, queridos? É, né? E antes de nós viajarmos, o Leonardo chegou para mim e falou assim, pai, quero ir com a Molisa para Barra, no seu carro, para me despedir dela. Nós íamos para os Estados Unidos. E eu falei assim, filho, não faça isso. Você não tem experiência na estrada. Pai, dirige Nova Iguaçu, não faz isso. Eu já contei essa história na igreja. E eu falei assim, ó, faz o que você quiser. Mas eu não faria. Pai, eu estou com meu dinheiro, não sei o que lá. Enfim, na volta, não. Na Barra, ele foi parado por algumas pessoas, alguns policiais. A gente não pode falar, né? Alguns policiais pararam ele estava legalizado, mostrou, o rapaz falou assim, eu não quero saber, preciso ganhar alguma coisa. Ele me ligou, pai, ele quer ganhar alguma coisa. Eu falei, meu filho, o que ele quer ganhar, dá. Ele, pai, mas ele quer tudo que eu tenho. Eu falei, filho, dá tudo que você tem. Eu falei para ele assim, começou errado, né? E ele foi, jantou, na volta, ele entrou no local errado, parou na Avenida Brasil, deu a ré. Meu carro era uma EcoSport, com aquele pneu atrás, e quando ele deu a ré, ele bateu num carro. O rapaz parou ele, os pneus do carro dele arrebentaram, do meu carro arrebentaram, ele me ligou e falou assim, pai, eu estou na Dutra, com o carro quebrado, o rapaz arrebentou o carro do rapaz. Eu falei, e o rapaz, cadê? Está bem? Está todo mundo bem? Eu falei assim, agora você vai pagar, nós vamos ter que pagar o prejuízo desse rapaz. E aí eu chamei o Darlan, nós fomos lá na Dutra, num lugar bom, gente. Tinha só um rapaz em cima de um viaduto, pegando pedra de trilho de trem e tacando nos carros. Paramos num borracheiro e implorei para um homem lá, nós arrumamos um pneu, que era um pneu um pouquinho menor do que o carro original, e viemos embora. Darlan veio no outro carro, eu vim na frente, eu, ele e Molisa. Eu só disse palavras agradáveis para eles. Queridos, que bom. Que momento agradável você não ter. Entendeu? É uma aflição a ponto de entristecer. Compreenderam o que significa? Não é entristecer, ele fica tristinho porque você não gosta dele. Me poupe, né? Nós podemos deixar o Espírito Santo aflito a ponto de se entristecer quando nós não entendemos qual é o propósito dele para a nossa vida. O propósito do Espírito Santo de Deus para a nossa vida é maravilhoso, é espetacular, é interno, é interior. São mudanças drásticas que humanamente nós não conseguimos fazer. Eu lhe garanto isso. Humanamente não tem como você fazer, não tem como. Não há como você fazer as mudanças internas que você precisa fazer e eu. Só o Espírito Santo de Deus nos ajuda. Quando nós lemos aqui, você viu? Irai-vos. Não fala isso, não faz aquilo, não entristeçais. Antes de mais nada, todas as vezes que nós lemos a Bíblia, nós acreditamos que essa igreja é uma igreja pobre, não é verdade? Não parece? Um bando de pobres sem formação. Não é isso que a gente imagina? Um bando de pobres, um povo porco. Gente, essa igreja em Efésios, era o porto mais rico da época. Eles herdaram todo o poderio da Grécia. Essa igreja era uma igreja rica, era um povo rico. Tinha formação. Não significa que poder e dinheiro tire a maldade humana. A maldade humana não mede dinheiro. É maldade humana. E quanto mais nós estudamos a mente humana, estudamos o comportamento humano, que eu como pastor, meu material é o ser humano,
mais eu observo que nós somos seres realmente decaídos e nós precisamos de Deus. E o propósito do Espírito Santo para mim e para você é fazermos pessoas muito melhores do que somos e transcendermos aquilo que nós podemos imaginar. Só quando nós ouvimos o Espírito Santo de Deus. Senão nós continuamos patinando numa miséria humana e pessoal. É muito ruim quando nós vemos um filho, quando nós vemos um marido, quando nós vemos a esposa, quando nós vemos pessoas ao nosso redor que patina, e patina, e patina, e não muda de vida, não cresce. Dentro do estudo que eu fiz, ao longo desses 6 anos, lidando com a mente humana, o que mais vi são familiares aflitos, a ponto de se entristecer quando vê um membro da família adito em cocaína. Nós estávamos numa sessão e a minha mentora, nós estávamos assistindo a aula do meu doutorado em aconselhamento, eu não podia falar, e eu fui orientado, nós fomos orientados a não expressar sentimento. Quando a professora falou aquilo, eu sabia que ela estava falando para mim, porque eu choro. Americano tem dificuldade de expressar emoção, mas eu não, eu choro. Eu já fui exortado, quando vê caso, a não chorar. Mas a aflição de uma mãe, vendo um menino lindo, com todas as condições da vida, de ser um atleta, está afundado num mal que hoje atinge os Estados Unidos, que é um remédio contra a dor. Eles tomam 4-5. Isso dopa e vicia. E vê o menino chorando. Eu não consigo, mãe, eu não consigo. E a mãe olhando para o terapeuta e falando, o que eu faço? O que eu faço? Eu não vou me internar, eu não consigo, o que eu faço? E eu, naquele momento, eu confesso que a lágrima descia e a minha supervisora, amada, ela não está assistindo a live, Dr. Free, uma mulher que me foi muito grosseira comigo todo o curso, e ela me olhava com o olho azul gigante assim, ó. Eu não conseguia. Entenderam o que é aflição a ponto de entristecer? É exatamente assim que nós somos capazes de fazer com o Espírito Santo de Deus, quando nós não mudamos e nos tornamos pessoas melhores, quando nós ouvimos o Espírito Santo de Deus e nós ficamos patinando nas coisas mais religiosas e menores possíveis. No domingo passado eu falei 2 coisas que mais hoje temos problemas dentro da igreja: a religiosidade e o dinheiro. Lembram disso? Nós criamos um esquema religioso, e com esse esquema religioso nós falamos como crentes, falamos como cristãos, agimos como cristãos, e somos capazes de muitas coisas, mas não existem as transformações profundas. O Espírito Santo quer lidar conosco a ponto de transformações profundas, reais, interiores. Quando você lê o livro de Hebreus, e Paulo falando, ele fala assim, eu queria falar com vocês de assuntos espirituais, mas eu continuo tendo que falar dos assuntos básicos. Entende o que eu estou falando? Os assuntos básicos. O que o Senhor quer falar com você nessa noite é transformar você a ponto de você não se reconhecer, mas transformar você positivamente, porque Ele é Deus. É transformar a sua casa, a sua vida, as suas emoções, é equilibrar você em corpo, alma e espírito. E Ele se entristece profundamente quando você não entende isso. O objetivo do Espírito Santo de Deus nesta noite é encontrar uma brecha na sua mente, no seu coração, para que Ele possa realizar aquilo que Ele deseja realizar na sua vida.
Graças a Deus eu terminei o doutorado. Posso ouvir um glória a Deus nessa noite? Eu tive que pular a apresentação para vir ao Brasil. E o título da minha tese é A Vida Espiritual e a Visão Bíblica do Conselheiro. Para passar esse tema, foram 2 meses de discussão. Porque em aconselhamento, espiritualidade é muito discutida. Mas eu quis mostrar para eles, e tive que mostrar dados científicos, que o homem precisa de Deus para se ajustar completamente. Eu não posso falar a casa, eu posso falar a casa que esses dias eu fui e tinha uma câmera no corredor. Casa de classe média, boa. E eu olhei para a câmera e falei assim, ué, tem câmera no corredor? Eu não tinha visto a câmera antes. Aí os irmãos falam assim, pastor, é porque os vizinhos roubam a lâmpada. Sério? Pior. Os vizinhos soltam os cachorros e fazem cocô no corredor. Sério, mas aqui tem médicos, empresários, aqui é um gente... mas aqui tem que colocar a câmera. É o que somos. E o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite e quer mudar a sua estrutura. Não para te transformar em um religioso. Religiosidade é uma praga. É um ser melhor em Deus. A segunda coisa que nós podemos fazer com o Espírito Santo, ela se encontra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19. 1 Tessalonicenses 5, versículo 19. A primeira delas, nós não podemos deixar o Espírito Santo aflito quando nós não nos transformamos. A segunda coisa é 1 Tessalonicenses 5, versículo 19, que diz assim a palavra do Senhor. Não apagueis o Espírito. Essa palavra apagueis, você pode escrever na Bíblia. Esbenumi. S-B-E-N-N-U-M-I. Esbenumi, que significa exterminar. Então nós podemos deixar o Espírito Santo aflito, porque eu não mudo, eu escuto, eu não mudo. E o segundo, Paulo orienta já a outra igreja para você não exterminar, não é só apagar, é exterminar com o Espírito. Significa que nós podemos exterminar com o Espírito. Exterminar porque um dia teve. Gente, eu vi uma reportagem no Fantástico, e eu fiquei ali e eu chorei. Aliás, com coisas assim eu choro. Eu choro com comercial de manteiga. Eu não choro com coisa ruim. Coisa ruim, eu viro uma bola de ferro. Entende o que eu estou falando? Entende não, né? Viro uma bola de, com maldade, eu viro uma bola de ferro. Não cai uma lágrima. Com coisas boas eu choro. Vocês viram quantos animais nós estamos extinguindo da Terra? Quem viu essa reportagem? Levanta a mão, por favor. Ninguém viu no Fantástico? Poucas pessoas. Gente, nós estamos acabando com tudo. Nós estamos acabando com tudo. Lá no Alasca tem urso branco. Eles estão desesperados de fome, porque não tem comida lá, gente. Sabe por quê? O povo está se mudando para o Alasca. Está se mudando para o Alasca. Alasca prosperou. Inclusive tem uma comunidade brasileira enorme no Alasca. E aí, quando você constrói casa, você derruba uma penca de coisa, vai invadindo, nós estamos extinguindo com os animais. Acabando. É exatamente isso que nós podemos fazer com o Espírito. Nós podemos extinguir tudo que é de espiritual que um dia foi colocado na nossa vida. E nos tornarmos mais religiosos. Nós podemos simplesmente apagar, extinguir, inexistir.
Eu tenho 35 anos de ministério, não são 5 dias. 35. Aqui entre nós está o meu cunhado. Fica de pé, por favor, Tércio. Podemos aplaudir meu cunhado nessa noite? É o cunhado mais lindo que tem nesse planeta. Gente, por favor, meu cunhado. Pode sentar. Todos aqueles provérbios que cunhado não é parente, tudo isso é verdade. E quando eu era menino, eu era um pastor menino, o Tércio, irmão da minha esposa, eles moravam do lado da igreja, né, Tércio? Assim, né? Aqui tinha um corredorzinho, e ali tinha um portãozinho, eles moravam ali. Às vezes o Tércio brigava com o Guaraci, né, Tércio? Eu estava pregando. Então, queridos, eu não estava, eu vou te matar, Guará. Eu falava assim, irmãos, um momentinho aqui, por favor. Eu corria às vezes lá para tentar apartar, só que o Tércio sempre foi forte, né? Batia e eu olhava de longe, ó. Vai sobrar para mim. Sou pastor há muitos anos, gente. O que eu vi de pessoas apagarem o espírito? Eu amo uma frase de Shakespeare, que já falei aqui. Shakespeare falou que o fogo, quando é muito alto, ele acaba rápido. Entenderam? O negócio é manter a chama do Espírito Santo acesa. Manter o fogo aceso. O pastor Felipe, onde está o pastor Felipe nessa noite? Ele estava nervoso. O pastor Felipe é aquele que cantou aqui, ontem, porque foi o primeiro casamento que ele fez em toda a vida dele. Vamos aplaudir o pastor Felipe nessa noite? E eu compartilhei com ele que, gente, eu não gosto de fazer sepultamento, mas são cerimônias que nós precisamos fazer. E eu ensino os pastores, faz teologia, mas tem que aprender a fazer as cerimônias. Ele foi fazer ontem, o Diego foi com você? E o Diego, o seminarista Diego, podemos aplaudir o seminarista Diego nessa noite? Que é o guitarrista. Eu estava nervoso, né? Ai, meu Deus, 4h30, 4h35. Aí, 5h30, eu falei, Felipe, como é que foi tudo? Ele, foi tudo bem, graças a Deus. Fiquei com o coração tranquilo. Quando eu disse para ele o seguinte, pastor, não sei o que eu vou pregar, ele já estava com a mensagem preparada, eu falei assim, prega sobre a necessidade de manter a chama acesa. É importantíssimo manter a chama acesa. Em todas as áreas. No casamento, você precisa manter a chama acesa. Se você extinguir o fogo do casamento, viram 2 companheiros, e aí o casamento fica uma desgraça. Ficam 2 pessoas que não se conhecem morando no mesmo lugar, com o mesmo CEP, mas o fogo se extinguiu. E quando o fogo se extingue dentro do casamento, você vai gerar uma centelha fora muitas vezes. Entenderam o que eu estou falando ou não? Eu preciso ser mais claro. Você pode arrumar um amante. Quando você deixa de notar a sua esposa, o seu esposo, e alguém no trabalho diz, nossa, você está lindo hoje. É verdade, hein? Quando você deixa de dizer, eu te amo, e alguém lá fora manifesta algum sentimento, estão entendendo ou não estão entendendo? Estão comigo nessa noite? Tem que manter a chama acesa. A chama da amizade tem que estar acesa. Não é bom extinguir nenhum tipo de fogo bom que um dia foi aceso. Eu posso ouvir um amém nessa noite? Mantenha a chama acesa. E para manter a chama acesa, para o fogo manter aceso, tem que soprar. Eu estava orando a Deus e falei, Senhor, como é que eu mostro para a igreja uma forma que o povo de Deus tem o Espírito Santo? A diferença de que uns alimentam mais e outros menos. Gente, me veio no espelho, me vi no espelho. Eu vou explicar para você. Quando você olha no espelho, você vê seus músculos, não é? Lógico, só se você tiver algum problema. Mas quando você se olha no espelho, você tem todos os músculos também? Está comigo nessa noite? Temos aqui a Tassiane, fisioterapeuta, estou errado? O nosso professor de educação. Fique de pé, por favor, Brito. Professor de educação física, podemos aplaudir esses profissionais da área de saúde? Podemos aplaudir nessa noite?
Obrigado, Pernito. A diferença de alguém malhado, como eu e você, é que você não malha. Não estou entendendo essa risada. Inclusive ontem eu estava no Pérolas, estava lá no almoço, estava com o Tiago. E a Débora, filha de Cíntia, ela olhou para mim e falou assim, que barrigão, hein? Na hora eu tive uma saída, queridos. Eu falei, a blusa está com defeito, Débora. A blusa está com defeito. Ai, 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 ai. A diferença, meus amores, de alguém forte é porque ele malha os músculos. E a diferença de alguém gordo é porque come muito bicho. Muito bicho, gente, esse bicho é sensacional, né? O bicho não deixou a perder a qualidade. Ontem eu pedi para comprar um bicho para mim, e eu fui vendo, quando eu percebi, sobraram muitos papéis. Momento, querido. Entendeu? Se você não malha o seu corpo, você não vai ter músculo. Mas não significa que você não tenha músculo. Alcançaram? Você pode ter o espírito, mas pode estar apagando porque você não busca uma intimidade com o Espírito Santo. Alcançaram? Dá para visualizar? Você pode apagar. Ele pode perder a voz, ele pode perder a conexão com você, você pode ficar extremamente cético e frio. E uma coisa que o Espírito Santo de Deus é extremamente educado. Você pode fazer pior do que tudo isso. Vamos abrir a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 7. 7, versículo 51. 7 e 51. Diz assim a palavra do Senhor: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Então nós podemos levar a aflição a ponto de entristecer, nós podemos apagar o Espírito porque nós não alimentamos, e também nós podemos resistir. Tudo que se manifesta de Deus, nós podemos resistir claramente. E não tem o que fazer. Porque a fé, ela passa pela querência. Se não quiser, não tem jeito. Entenderam ou não entenderam? Não quer, não tem jeito. Não tem jeito. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Já fazem 2021 anos que Jesus esteve na Terra. Isso é história, é fato. Ok? E o Jesus, ele só fez uma penca de milagres, ok? Entenderam ou não? Só uma penca de milagres. Eu estou fazendo um estudo agora sobre Israel. Os lugares onde Jesus passou estão lá, ok? Beleza? E tudo que ele fez, tiveram pessoas que andaram com ele, que viram o que ele fez e não acreditaram em nada, gente. Nós podemos resistir, sim, tudo que nós ouvimos dos propósitos, dos planos do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Nós podemos resistir. Só tem um problema. E eu vou explicar para vocês teologicamente o que quer dizer. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 13. Eu preciso do óculos, Senhor, eu não consigo enxergar. Mateus 12, 31 e 32. Mateus, no capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler do versículo 30. Quem não é por mim é contra... E
quem comigo não ajunta? Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Quando você lê o texto inteiro, Jesus está tendo um embate com os fariseus, ele está tendo um embate, Jesus está pregando mudança de caráter, pregando arrependimento, pregando uma vida nova, que o homem seja um homem de uma mulher só. Posso ouvir um amém nessa noite? Que os jovens sejam jovens de caráter. Jesus falou uma palavra tremenda. Ele falou que o homem tem que ter uma palavra só, o que passar disso não provém dele. Olha que nível, olha que mudança. As mudanças espirituais, elas nos fazem pessoas extremamente transcendentais, melhores, não religiosos baratos, que andam só com uma roupinha e um Teletubby. E se você gosta de Teletubby, eu gosto do Tink Wick também. Sempre gostei do Tink Wick. Mas não é esse o propósito de Deus para a sua vida, são transformações profundas. E aí, Jesus falou o seguinte, ó, se você me resistir naquele momento, não tem problema nenhum. A blasfêmia contra o Espírito Santo significa você não acreditar que ele existe, que ele fala e que ele move. Quando você não acredita, você elimina toda a questão espiritual. E aí não é bom para a sua vida. Quando nós lemos esse texto, nós pensamos que blasfemar é falar contra o Espírito Santo. Mas é muito mais profundo do que isso. É simplesmente inexistir a presença, a vontade e o desejo dele para você. O Espírito Santo de Deus quer que você seja o que você quer ser e muito mais. Quer mudar toda a sua estrutura para alguém que você jamais possa imaginar. Nós podemos sim levá-la a uma aflição porque você não muda. Nós podemos sim apagar o fogo do Espírito. E nós podemos sim resistir ao Espírito. Mas também nós podemos, nessa noite, deixar com que Ele entre na nossa vida e faça a obra que nenhum homem é capaz de fazer. Ontem eu estava lá no brechó, antes desse incidente da blusa, a Iracema falou assim para mim assim, Iracema, aquela minha coleção de Freud você pegou ou eu te emprestei? Eu acho que você catou. Emprestei? Emprestei para você. Eu comprei uma coleção de Freud original lá em Miguel Pereira, gente. Eu entrei num brechó, quando eu olhei, e eu falei assim, quanto que é essa coleção? Ela, R$5 por livro. Eu abri, gente, é original. Eu falei, eu quero tudo. Fui comprando tudo que ela tinha. Ela leu, a Iracema leu alguns livros, não foi? É uma coletânea enorme. Eu quero dizer para vocês que Freud foi um homem muito importante, todos esses homens foram muito importantes, mas nenhum deles pode fazer aquilo que Deus pode fazer. A cura. A palavra remédio, ela remedia, não cura. Ajuda. O Espírito Santo de Deus pode curar aquilo que é lá no interior. Você hoje pode fazer a melhor escolha da sua vida, como nós vimos e vamos ver 5 jovens que estão fazendo nessa noite a melhor escolha da vida deles. O batismo é exatamente isso. É uma declaração pública que quer ouvir o que Deus tem a dizer para eles. Que estão abertos a ouvir o que Deus tem para dizer para eles. E eu desejo que cada um desses meninos possam continuar firmes. Eu me batizei de 14 para 15 anos, era meses para fazer 15 anos. Eu não me arrependo um dia do meu batismo. Me casei na igreja e conheci a mulher mais linda do mundo. Aliás,
Eu estava vendo X-Men essa madrugada, talvez do planeta, talvez do universo. Não é, Tércio? Se o irmão não concordar comigo, eu não vi nenhum amém. Não tem um amém não, Tércio, aqui? E casei com essa mulher novinho. E é a única mulher que já beijei na minha vida. Constitui a família mais linda do mundo. Não estou falando de dinheiro, não. Não estou falando nada disso. Eu estou falando daquilo que o Espírito Santo de Deus pode fazer na minha vida e na sua vida. E me lembro de certa vez, conversando com um grupo de homens, nós tínhamos um futebol quinta-feira. E nós jogávamos futebol, e tinha até um jogador profissional, que eu até ouvi ele esses dias, do Macula. Ele era do Flamengo, um jogador excepcional. E na roda de homens, né, e paravam, eles tomavam cerveja. Eu estava ali, enfim, e eles falavam assim, e tudo de adultério, não é? E dizendo quantas vezes pegaram numa noite. Eu me lembro que um homem engenheiro falou que pegou 10. Eu falei, meu Deus, 10? Senhor, que coisa, hein? Que poder, né? E eu estava ficando preto, quando fica vermelho fica estranho, né? Eu acho que eu estava ficando vermelho, né? Porque estava chegando a minha vez. Um pegou 5, 4, 7. E você? Só a minha esposa. Ah, porque você é crente. Estrutura de comportamento que aprendi com Deus. E quero passar para os meus filhos. Estrutura de caráter que a Bíblia me ensina. É o que eu desejo para esses meninos. Uma família estruturada, homens estruturados e que sejam representantes do caráter de Deus. Não da igreja, nem de pastor, nem de homem nenhum, mas de Deus. Desejo que eles nunca resistam ao Espírito Santo. Desejo que eles jamais apaguem o que vai acontecer nessa noite. E que eles se transformem cada dia em pessoas melhores. Posso ouvir um glória a Deus nessa noite? Vamos orar ao Senhor. Dobra a sua cabeça nesse momento. Obrigado, Pai, por estarmos aqui nessa noite. Nós declaramos que nós precisamos de Ti sempre. Nós não queremos Te resistir. Nós não queremos Te afligir a ponto de Te entristecer. Nós não queremos jamais resistir à Tua voz. Fala conosco, Senhor. E aqueles que não entenderam que precisam uma busca, Senhor, abre a mente nessa noite, meu Deus, para que possam ouvir a Tua voz. Para que possam ouvir a Tua voz claramente. E que se transformem interiormente em pessoas melhores, mais parecidas com o Senhor. Eu abençoo cada vida aqui nessa noite. Os que estão na live também, mas em especial eu quero abençoar a vida do André, do Alexandre, do Lucas, do Eduardo e do Tiago, que tomaram a melhor decisão da vida deles. Ajuda-os a não olhar para trás, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém nessa noite?